Amigos do site Agro Marechal, a partir de agora todos terão a oportunidade de conhecer o funcionamento de uma granja de suínos aqui no município de Marechal Cândido Rondon. A propósito, estaremos mostrando a todos o funcionamento da Granja Vivian, que é de propriedade de Leandro Vivian. Esta propriedade, esse produtor, destaques por ocasião de mais uma edição do Prêmio Produtor Destaque, cuja premiação transcorreu durante a festa de aniversário do município de Marechal Cândido Rondon. A partir de agora, pedimos licença ao agropecuarista Leandro Vivian para que ele venha mostrar um pouco do funcionamento de sua granja, Leandro. Pacheco, seja bem-vindos e convido para entrar lá dentro para nós mostrar de fato como é que funciona uma granja UPD, Unidade de Produção de Desmamados. Seja bem-vindo, Pacheco. Bem, Leandro, qual a estrutura de animais em produção e aqueles que são produzidos? Hoje a gente tem uma estrutura aqui de animais em torno de 3.400 fêmeas produtivas, né? Mais as leitoas, então vão ser mais ou menos 400 fêmeas, em um total de 3.800 animais em produção. E aí a gente produz aqui semanalmente, a ideia agora, ajustando todos os lotes, 2.200 leitões semanais. Isso que dá em torno de 15 toneladas de leitões por semana nessa granja aí. Como é que está o índice de mortalidade de leitões? Bom, o índice de mortalidade, ele cabe à qualidade e sanidade do rebanho. Então, como a gente começou crescendo muito nesses últimos períodos aí de setembro de 2022 até agora, fevereiro, a gente adquiriu mais animais, então a gente está com uma mortalidade em torno de 10%. Mas a nossa meta é trabalhar com 7 a 7,5%, que é uma meta boa para esses níveis de produção. A estrutura de pessoal, o que vocês têm aqui? A gente tem em todo o grupo aqui 40 funcionários, 36 são diretos da produção, que trabalham diretamente com os animais, e 4 pessoas são de manutenção, reforma. Como são barracões, alguns são mais antigos, a gente está reformando para ter um bom índice de produtividade aí, já para chegar entre os melhores do Brasil. A gente observa que requer muito cuidado para evitar uma maior mortalidade, para a questão de vacinas, de injeções e também a própria estrutura de trato do animal, né, Leandro? Isso. A gente trabalha aqui com bastante gente cuidando dos detalhes, né? Para nós, cada animal é uma fonte de produção. Então, a gente tem 3.800 fontes de produção. Cada animal tem uma ficha que a gente acompanha eles. Então, a gente tem toda a regulagem de pesagem de animal. Não vamos dizer assim com balança, mas sim com caliper, que regula se o animal é gordo, magro, né? Ou ideal, que a gente procura atender 75% dos animais ideal, com a regulagem da ração, com automação, para que todas as fêmeas ganhem a ração no mesmo tempo, não ficam estressadas pedindo a ração. As pessoas são divididas bem por setor, a gente tem lá para o pessoal dos partos, a gente tem pessoal dos tratos, a gente tem pessoal das salas que cuida dos animais após 7 dias de parido, que essa equipe de parto se dirige a outro ambiente onde é que vai ter os outros partos. E a gente trabalha assim, bem focado com o pessoal de reprodução, com estrutura de luminosidade também, para que a porca tenha uma ovulação maior, uma aparição maior, para a gente chegar nos 270 quilos desmamado, que é o nosso sonho de trabalho aqui para a granja. A gente observa um ambiente bem agradável, Leandro, ou seja, não é quente, é um clima agradável. Por que disso? Faz bem a criação suinícola? Na verdade, assim, as fêmeas, queiram ou não, né, a gente fala, o suíno aí, ele tem um tecido adiposo mais gordinho, né, mais parecido aí com a sensação térmica dele é um pouquinho maior. Então, em termos normais, a temperatura ideal da fêmea é de 18 a 22 graus. Então a gente força uma climatização para atender essa temperatura dentro dos barracões para a fêmea. Em contrapartida, na maternidade a gente tem as casinhas que o leitão ele quer uma temperatura de 30 graus. Então a gente aquece a casinha, ou seja, no verão a gente esfria para a fêmea e acaba aquecendo para o leitão para ter esse conforto térmico. Por que disso? Uma fêmea em lactação ela chega a comer até 35 mil quilocal.
de ração. Então isso também é uma bomba calórica. Então ela precisa produzir e precisa se alimentar para dar um maior ganho de peso para o leitão. Até quantos ciclos de produção ela pode fazer cada fêmea até que seja descartada? Viu? Tirando a mortalidade de plantel, que basicamente nas granjas aqui tá bem legal, tá em torno de 5%, e não tendo incidentes de casco, repetição de cio, algumas coisas nesse sentido, a gente trabalha aí com fêmeas com limite de 7 partos. Fêmeas melhores, né? E claro, a gente vai fazer a seleção por índice genético, por índice de produção. Quanto melhor produz a fêmea, mais tempo ela vai permanecendo no rebanho. As super campeãs aí pode ficar 9, 10 partes, que estaria no monte, a gente acaba segurando que tecnicamente é mais viável, né, para a produção. E qual o índice de leitões que essas fêmeas na granja absorvem? Na verdade, assim, hoje a gente está com uma produção de 31 desmamados fêmea ano, né? Tem uma caidinha aí quando a gente pegou outros plantéis, mas volta a subir. A gente quer chegar esse ano terminando aí dezembro, por aí em torno de 32, pro ano que vem acima dos 33, 34, para daqui 2025 chegar aos 35 leitões desmamados fêmea ano, que é a nossa meta que nós estamos trabalhando. Como se sabe o momento certo de descartar uma leitoa? Na verdade, assim, ela já tem, na produção dela, ela vai perdendo, vamos supor, se não tiver problemas físicos, que é casco, que é alguma questão nesse sentido, a gente vai olhando o aparelho mamário, os últimos partos, a gente tem um sistema que ranqueia todas as fêmeas de melhor para pior ou de pior para melhor, e ele vai dando o índice de descarte. O índice padrão numa granja é 40 a 50%, dependendo da idade média do plantel. Então a gente carrega lá 50% de descarte, vamos supor, no plantel, e ele me diz que eu tenho que descartar 30 fêmeas por semana. E aí, dentro daquelas que desmamaram, que tiraram os leitão, eu tiro as piores e as mais velhas também, para aproveitar essas fêmeas mais novas que vão subindo de produção até o 5º parto. A gente observa que o pessoal não para dentro da limpeza da granja em si. O que se faz com tanto dejeto, Leandro? Na verdade, assim, a gente tem uma produção aqui de dejetos, né? Então ele serve basicamente para duas coisas. Biogás, que a gente está implantando aqui uma geração distribuída, né? Junto a Cercar. Então é uma fonte de renda para a própria granja. A gente quer economizar em torno de R$40 mil em energia elétrica, né? E o dejeto, passando pelo biodigestor, ele vai para as lagoas e é distribuído hoje para os vizinhos, fazem feno com a grama tifto. Então, em áreas de vizinhos locais, aqui eles produzem feno para venda nas outras propriedades. A gente, ano a ano, mês a mês, fala: esse momento tá bom, esse momento tá ruim para a suinocultura. Qual a realidade atual? Melhorou em função dos grãos não estarem com preço tão alto? Na verdade é assim, né? A gente não quer que os outros setores sofram, né? Porque a gente quer uma produção estável, porque a gente sabe que daqui, muitas vezes, o produtor de grãos desanima, não planta, a próxima vez só volta para nós, que somos consumidor de grãos. Mas hoje a atividade está muito boa em relação a isso, em relação ao preço do grão, milho e soja. Então, hoje a gente tem uma rentabilidade boa, né? O ponto de equilíbrio caiu bastante, então não precisamos tanta produção para equilibrar. Então as margens melhoraram bem. O preço caiu um pouquinho em detrimento de outras proteínas, outras linhas, o frango, o boi, né? O suíno sempre foi mais margeado por esses preços, mas hoje dá para fazer uma atividade bem rentável. Ao contrário do ano passado, que a gente teve que produzir, em termos de produção de grãos, 350 sacos de milho por alqueire para viabilizar uma atividade como essa, né? Então o custo estava muito elevado, né? Então nós realmente tivemos 2 anos ali mais judiado. A partir desse segundo semestre aí aliviou as contas, então nós conseguimos ter uma margem para pagar os investimentos, o capital, essa mão de obra que sempre é muito importante dentro da propriedade. Isso não vem ao caso quanto que você fatura mensal com a atividade, mas sim quanto que você gasta para manter essa estrutura, alimentação, funcionário, entre outros produtos que se fazem necessárias para a manutenção dos animais. Hoje assim a gente tem uma produção razoavelmente grande, né? Então a gente trabalha aí com 350 mil semanais para manter a estrutura rodando, a estrutura produzindo, claro, com a mão de obra, com luz, com a ampliação da granja que teve. Terminando agora a ampliação, talvez a gente vai passar dos 250 a 300 reais
R$ 1.000 por semana para manter essa estrutura rodando. Obrigado por ceder o seu espaço para a gente fazer essa reportagem. Sucesso aos seus novos empreendimentos. Ok, obrigado, Pacheco. Falamos sempre que com todo mundo que a gente não é sozinho, a gente tem uma equipe, então minha esposa ajuda bastante dentro da granja. Os profissionais que eu trabalho são 36 diretos à suinocultura, tem seus encarregados, as pessoas que vêm todo dia aqui, fazem a diferença e dá coragem para a gente continuar alugando e fazendo a coisa certa acontecer.